Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Vitor e eu vou falar hoje sobre a configuração para fazer uma placa Wi-Fi USB funcionar junto com o Kali Linux emulado no VirtualBox. Eu notei que algumas pessoas estavam com algumas dificuldades, algumas dúvidas nisso e resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar como que foi para mim, como que eu fiz para funcionar. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui quais são as minhas placas, tá? Uma delas é essa daqui, da Encore, é uma plaquinha antiga, mas uma plaquinha acho que muita gente conhece, já viu, dá para usar ela. E a outra, que é a que eu mais gosto, é essa daqui da TP-Link, é uma placa um pouco mais nova e ela tem essa antena, então eu considero ela melhor, gosto mais de usar essa daqui. Então essas são as duas placas que eu uso. O modelo dessa daqui, olha, a WN722N da TP-Link. Muito bem. Eu montei aqui uma lista com os 4 itens que eu considero necessários para fazer a placa funcionar legal. Então o primeiro é ter o driver da placa Wi-Fi instalado no microfísico. Esse daqui é o meu microfísico, o meu laptop. Tá? Deixa eu só fechar aqui. E eu utilizo o OpenSUSE, uma distribuição Linux também. E olha só, se vocês observarem, eu vou conectar agora a minha placa USB e ela vai aparecer aqui, olha. Olha lá. Então eu tenho a minha placa Wi-Fi, o driver da minha placa Wi-Fi instalado no meu microfísico. O primeiro passo está ok. Se eu não tiver o driver, não vai dar certo, beleza? Então atentem para isso antes de mais nada. Em segundo lugar, o Extension Pack do VirtualBox. Esse daqui você baixa lá no site do VirtualBox mesmo, na parte de downloads, tem lá, só baixar e instalar no VirtualBox. Eu considero legal também colocar os adicionais de convidado na máquina que a gente vai utilizar. Esses dois aqui eu não tenho plena certeza se eles são mesmo necessários, mas querendo ou não são dois passos que vale a pena você fazer, porque ele vai trazer muitos benefícios para você se você fizer. E por último, adicionar o adaptador Wi-Fi nos filtros USB. Então vamos olhar aqui agora no VirtualBox. Olha só, eu tenho aqui minha máquina do Windows 7, minha máquina do Kali. Se eu vim aqui em arquivo, preferências, extensões, eu tenho o Extension Pack instalado. Legal. Clicando aqui em configurações, se eu vier aqui na parte de USB, eu consigo adicionar um filtro. Olha só, clico aqui e esse é o meu adaptador. Eu clico, ele já aparece aqui, olha. Então, quando eu iniciar a máquina do Kali, ela já vai iniciar com o meu adaptador conectado. É como se eu já ligasse com o adaptador espetado na máquina, por assim dizer. Então, basicamente, a única configuração que precisa ser feita no VirtualBox é essa. A gente consegue fazer ela também por um outro caminho que eu já mostro. Às vezes, as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida aqui nessa parte de rede. Elas vêm e selecionam aqui a placa USB e colocam aqui. Só que fazendo isso não vai dar certo. Fazendo isso, lá quando o Kali ligar, ela não vai ser exibida como uma placa Wi-Fi, mas sim ela vai ser exibida como a ETH0, que seria uma placa de rede cabeada, né? Então a gente não vai conseguir colocar em modo de monitoramento. A gente não vai conseguir então usar a placa Wi-Fi como sendo uma placa Wi-Fi. Por isso, aqui nessa parte de rede a gente não mexe em nada praticamente. A gente só precisa mesmo colocar aqui o dispositivo USB. Muito bem. Então vou iniciar aqui a máquina. O outro caminho que eu falei, que a gente pode utilizar para adicionar o filtro, ó, é aqui em dispositivos, USB e clicar aqui na placa. Então se você fizer isso, ela também vai ser conectada, por assim dizer, no Kali Linux. Eu gosto de adicionar o filtro naquele caminho, porque eu considero mais seguro, mais funcional. Então são aí duas opções. Eu fazendo o logon agora aqui, vocês vão observar que a placa ela já aparece aqui, olha. Ela já
está disponível para utilizar. Eu nem instalei driver nem nada aqui na máquina do cara e ela já está aparecendo. Então, basicamente é isso, sem mistério. Eu vou abrir aqui agora o terminal e eu vou colocar a placa em modo de monitoramento só para vocês verem que realmente dá certo. Antes de mais nada, vou dar aqui um iwconfig. Olha só, aqui ela aparece com uma placa WLAN. Se eu não colocar o filtro, né, ou melhor, se eu for lá na parte de redes, deixa eu voltar lá, ó, aqui ó, se eu vir aqui em rede e colocar ela aqui, por que que não vai dar certo? Porque ela vai ser, a bem dizer, essa placa, tá? Vai funcionar como se fosse a cabeada, e a cabeada a gente não consegue pôr em modo de monitoramento. Se eu tivesse feito isso lá, não apareceria essa daqui, ó. Então é isso, esse é o segredo, a bem dizer. Vamos colocar aqui agora em modo de monitoramento. Olha lá, ela já está monitorando, em modo de monitoramento, né? E tá aí, minha plaquinha USB Wi-Fi funcionando na minha máquina virtual do Kali Linux. É isso, pessoal. Fazendo esse método, seguindo esse passo a passo, eu tenho praticamente certeza que vocês vão conseguir fazer funcionar também no micro de vocês. Então, só recapitulando, o primeiro passo é ter o driver da placa Wi-Fi instalado no micro físico, o extension pack no VirtualBox, os adicionais de convidado e adicionar o adaptador nos filtros de USB. Pode ser que seguindo esse passo a passo aqui, você ainda não consiga fazer funcionar. E se isso acontecer, provavelmente é porque a sua placa Wi-Fi ela não permite essa utilização. Então talvez você tenha que adquirir uma outra placa Wi-Fi, tá? Mas eu acredito que a maioria das placas você vai conseguir fazer funcionar no Kali usando esse método aqui. Então, pessoal, era isso, a dica que eu queria deixar aí para vocês. Espero que ajude, espero que tire dúvidas. E se tiverem alguma outra dúvida aí que vocês queiram, sei lá, que a gente fale um pouquinho, questiona aí que a gente tenta ver a melhor forma de resolver também e colocar um vídeo explicativo. Quero agradecer a todos pela atenção e uma boa noite para todos. Muito obrigado.